O que é a vida? É o princípio da morte. You have killed and you will kill again. You know how to whistle, don't you, Steve? You just put your lips together and blow. Qui êtes-vous? Aucune importance. Que voulez-vous? Vous tuer. Klaatu, Barada, Nikto. The blood of these whores is killing me. Eu sou o Tubo e ele Mickey Mouse. Hoje de noite, a gente vai ficar em casa vendo vídeo. Pra variar. Ele alugou uns filmes napolitano que quer me mostrar. Quais? Uma Cidade Aberta e Lastrada. Lastrada. Na mesma noite? Bom dia, cinéfilos! Estamos aqui no mais novo episódio do podcast Ponto Cego. Eu sou o Thiago, seu apresentador, e junto comigo está... Wilmerson da Silva, de Fortaleza. Wilmerson, você já esteve aqui em várias oportunidades, né? Mais recentemente, no episódio que a gente fez sobre os filmes dirigidos pelo Leon Hirschman. Mas esse pode ser o primeiro episódio que alguém escuta. Você aceitaria se apresentar mais uma vez pra gente? Não, claro, Thiago, com certeza. Como eu falei, eu me chamo Wilmerson, sou aqui de Fortaleza, Ceará. Minha formação, na verdade, não é em cinema e nem uma área correlata, eu sou da computação, mas eu desenvolvi essa grande paixão pelo cinema há uns anos atrás e desde então venho estudando de maneira autodidata, tentando conhecer diretores, cinemas diferentes durante a história do cinema, né? Escrevo, às vezes, tenho uma coluna em um site de cultura aqui do Ceará, onde eu escrevo sobre cinema. Já participei aqui outras vezes do podcast e de outros também. Então, estou sempre maluco, assim, sempre ansioso para conversar sobre cinema. E você faz parte também de um cineclube, né? O Cineclube Paralelas. Você podia falar dele um pouco pra gente? Sim, a gente tem um cineclube aqui em Fortaleza, onde a gente tem um encontro mensal, né? Onde a gente se reúne para ver um filme e depois conversar sobre o filme. O cineclube está indo agora, está no 8º ano já de existência, então é um projeto que já tem assim um tempo legal. E agora a gente está fazendo encontros temáticos. No mês passado o tema era cinema latino. A gente viu um filme da Venezuela chamado Pelo Malo. Esse mês é cinema brasileiro e a gente vai ver A Hora e Vez de Augusto Madraga, vai ser agora dia 25 de junho, então quem for aqui de Fortaleza ou de alguma cidade vizinha tá super convidado a participar, é muito legal. Pode procurar a gente no Instagram, Cineclube Paralelas, e lá vai ter todas as informações direitinho. Você viu algum filme bacana essa semana que você gostaria de indicar para os nossos ouvintes, Wilmerson? Vi sim, Thiago. Na verdade, eu vi 2 filmes de um diretor que eu queria há bastante tempo conhecer e ficava, né? Assim, nunca conseguia ir ver, nunca conseguia reservar o tempo para ver. Mas eu vi recentemente 2 filmes do Varelio Zurlini, diretor italiano, né? Eu vi Verão Violento, acho que no Brasil é assim que se chama, que é o primeiro filme dele, de 59. E vi também A Moça com a Valese, o nome. Esse é de 61, com a Cláudia Cardinale. E são 2 filmes de drama e romance, e para mim são 2 grandes filmes. O Verão Violento, ele se passa durante a guerra, né, na Itália, ali em 42, 43, e segue a vida desse jovem, assim, que ele tá tentando escapar de ser convocado pro exército, ao mesmo tempo também de se alienar ali do que tá acontecendo, né? E aí ele conhece uma mulher mais velha e se apaixona por ela. E aí esse romance, assim, arrebatador, começa a mexer com a vida deles, de todo mundo ao redor deles, né? E aí até que chega um momento onde não dá mais para fingir que não tá acontecendo o que tá acontecendo ali naquele país, né? E aí a guerra, né, acaba aqui cruzando a vida deles e de todo mundo ali. E é isso, um filmaço, assim, gostei muito. Os 2 filmes que eu falei, pra mim, são excelentes. Agora é partir pra conhecer mais outros filmes dele. Enfim, grande diretor. Eu vi só um filme dele. Qual? Primeira Noite de Tranquilidade. Ah, esse eu também quero ver. O próximo que eu vou ver é o Deserto dos Tártaros. Eu vi esse daí mais porque
tem, assim, dois homens que são, assim, os mais bonitos da época, né? Que é o Alain Delon e o Giancarlo Giannini. Eu falei assim, nossa, a Lina Wertmüller devia achar os dois horrorosos, né? Porque todo episódio tem alguém chamando o Giancarlo Giannini de feio, né? Mas aí eu fui ver por causa disso. Eu achei legal, gostei. Legal. Eu vi ano passado, eu acho. Eu acho que no Deserto dos Tártaros talvez também tenha o Giannini. Não tô lembrado, não confirmo. Posso estar porque o elenco é assim, gigantesco. É o Jacques Perry, o Vittorio Gassman, o Philippe Noiret, o Fernando Rey, o Jean-Louis Trinidad, o Max von Sydow. Cara, é um elenco assim bizarro, muito doido. Juliano Gema também. Tô dizendo, cara, é um elenco fora da curva, assim, é bem maluco, assim, muita gente grande. Agora, depois que a gente fez o mês do cinema brasileiro, a gente tá indo para mais um mês temático. Dessa vez foi meio que inspirado no podcast da Agnes Gonçalves, que ela já teve aqui várias oportunidades, né? E ela antigamente tinha um podcast chamado Volta ao Mundo em 80 Filmes. E aí, nesse podcast, ela sempre buscava conhecer filmes de outros países. E eu fiquei me perguntando, porque aqui no podcast a gente acaba ficando muito preso nos mesmos países de sempre, né? A gente tem até assim, um mês dedicado ao cinema japonês, né? Em setembro do ano passado a gente teve um mês dedicado ao giallo, né? E a gente nunca saiu muito, né, para explorar, e assim, explorar novas cinematografias é a proposta do podcast, né? Então, eu resolvi, falei com o pessoal, e aí a gente vai fazer assim 5 episódios, né? E cada um desses episódios é baseado num tema ou num diretor, né, de algum país, de algum dos 5 continentes, né? Mas antes de a gente falar do tema, eu queria saber do Wilmerson a sua relação também. Eu sei, né? Você é mais ou menos que nem eu, que busca conhecer cinematografias de outros países que não lá dos Estados Unidos, né? Mas eu gostaria de perguntar para você se essa preocupação é realmente consciente ou não. É consciente, tentar conhecer mais do mundo, né? Através do cinema, sabe? Tentar aprender mais a história dos lugares através do cinema, ver como a linguagem do cinema ela vai mudando, né? Em cada lugar é trabalhada de maneira diferente, né? E ver todas as possibilidades que o cinema tem a oferecer, né? Não só um padrão ali. Eu lembro que uma vez eu mostrei a um amigo Old Boy, a uns amigos do trabalho. A gente terminou o trabalho e a gente foi assistir Old Boy. Aí teve isso foi antes da vitória do Parasita, né? 2017, eu acho. E aí eu acho que era o primeiro filme sul-coreano que eles estavam assistindo, e aí teve um que comentou no final que tinha achado legal, mas ao mesmo tempo tinha estranhado ali o estilo do filme. Não gostava muito, né? Ele não soube explicar o que ele não gostou, né? Mas basicamente ele tá falando da estética, né? O visual do filme é diferente do que ele tá acostumado com os filmes de Hollywood, né? E depois disso eu fiquei reparando assim como cada lugar vai ter uma estética própria, né? Cada país, o Brasil filma de um jeito, Hong Kong filma de outro jeito, Alemanha, né? Cuba, África, né? Os filmes nigerianos e o Japão, né? Cada lugar tem suas próprias peculiaridades, né? Seu próprio tempo, seus enquadramentos, o estilo de atuação, e tudo isso é muito rico, né? Tudo isso é muito legal. Além de que, claro, tem essa questão de cada lugar ele vai ter temas diferentes, temas próprios, né? E como trabalhar esses temas, e ao mesmo tempo você vê. É muito curioso você ver similaridades também, né? Eu vejo, assim, muito em filmes de países de terceiro mundo, eu vejo algumas coisas em comuns, assim, com a gente, né? Ou até mesmo países que têm alguns traços culturais semelhantes com a gente. Eu tenho visto muito filme italiano,
E aí eu sempre me choco, assim, com algumas coisas, assim, da família italiana com relação o patriarcado, né? Da opressão da mulher, do machismo que há. Eu sempre pego, assim, tem umas coisas, assim, muito brasileiras, sabe? Eu vejo, assim, umas similaridades. Pego um filme como o Matrimônio à Italiana, né? Acho que é assim que chama no Brasil, que é com o Mastroianni e a Sofia Loren. E aí é quase uma matrimônia brasileira, tá ligado? Então, tipo, é muito legal, assim, você vê como tem alguns aspectos que foram espalhados por diversos lugares do mundo, né? Enfim, tipo, enriquecer seu olhar sobre o mundo, né? Através do cinema. Eu acho isso maravilhoso. A nossa primeira parada nessa viagem pelos cinemas dos 5 continentes vai ser no Irã. Eu queria saber de você, assim, se você já teve experiência com o cinema iraniano, se sim, quais são os diretores que mais te impactaram, nesse cinema? O cinema iraniano eu conheci não há muito tempo, o meu primeiro contato com ele. Foi justamente com o Panahi. O primeiro filme iraniano que eu vi foi o Taxi Teherã, e foi no Cineclube Paralelas. Então, eu tenho uma amiga do Cineclube que se chama Selma, que ela ama cinema iraniano, e ela apresentou pra gente o Taxi Teherã e contou um pouco ali da história do cinema iraniano. E eu fiquei encantado com aquilo, né? Fiquei encantado com o dispositivo usado no filme do Panahi, onde ele usa ali a câmera do táxi para, né, contar a história que ele quer contar. E depois disso eu comecei a querer, a conhecer mais diretores, mas eu confesso que eu estou devendo ainda muita coisa do cinema iraniano. Depois do Panahi eu vi algumas coisas do Kiarostami. Close Up é um dos meus filmes favoritos da vida. Onde Fica a Casa do Meu Amigo também é um filme que eu gosto muito. Filhos do Paraíso, que eu acho que em 97, é um outro filme que eu gostei muito quando vi. Mas tem alguns, assim, eu tenho que voltar, assim, mais dos anos 80 para trás. Tem alguns que eu não vi ainda. E também tem até uns recentes que eu também estou em dívida. Eu tenho que pular essas fogueiras aí, que eu tenho essas pendências que eu tenho com o cinema iraniano. Mas é um cinema que sempre me desperta muita curiosidade, sabe? Eu fico querendo conhecer mais de como aquele filme foi feito, da cultura que é apresentada no filme, né? Das problemáticas daquele lugar, daquele povo. E para mim é um cinema muito inventivo, né? Eu acho assim... E eu acho que dentro dos filmes que eu assisti é um dos cinemas, uma das cinematografias que mais consegue borrar assim essa linha que divide o real e o ficcional, sabe? Acho que o Panahi, por exemplo, é um diretor que faz isso muito bem desde o início da carreira dele, né? Eu também fico me perguntando sobre isso, né? Porque se você pegar o Kiarostami, né, o próprio Close Up que você mencionou, né, os filmes do Panahi, todos eles borram, como você bem disse, né? E aí eu fiquei me perguntando por quê, né? E aí uma coisa que tem é que, assim, o Islã, ele naturalmente prega o aniconismo, né? Que é aquela ideia de que a arte representativa, né? A arte que representa pessoas, blasfema, né? Você representar uma pessoa, eu acho que isso tem muito a ver com aquela ideia de que você não faz ídolos, essas coisas assim, né? Tanto que aquela celeuma que teve, aquele ataque que teve lá ao Charlie Hebdo, foi menos por mostrar uma charge debochando do Maomé do que uma própria representação do Maomé, né? Você não pode... assim, para essa religião, você representar uma imagem, o profeta, é uma blasfêmia, né? E eu acho que isso é muito pregado, assim, muito enraizado na cultura, na arte e cultura islâmica, né? Você vai ter o cinema, né, nesses países mais seculares, né? No Egito você vai ter, né? Mas nos países mais religiosos você vai ter uma certa resistência. Então, por exemplo, se você dá uma olhada
Arábia Saudita, até 2018, você não tinha cinema. De 1982 até 2018, você não tinha cinema, né? Eu lembro, isso é uma coisa que eu ia falar quando a gente gravou o episódio sobre filmes épicos, e a gente foi falar do Lawrence da Arábia. E uma curiosidade que eu tinha visto desse filme é que aquelas mulheres que tem uma hora na hora que eles vão atacar a cidade, né, tem várias mulheres dando adeus e tal. Essas mulheres são mulheres ocidentais, não são mulheres árabes, porque a religião islâmica proibia mulheres de aparecer em filmes. Né? Então isso tem a ver, sabe? Então se você vê a Arábia Saudita, né, tendo pouco, só surgindo agora o cinema, né? E aí a gente pergunta assim, porque o Irã é tão fundamentalista quanto a Arábia Saudita, mas a Arábia Saudita é um país sunita, né? E tradicionalmente, né, o lado xiita do Islã é mais, perdoa mais a arte que representa pessoas, né? Principalmente na Pérsia, né? E é engraçado que na minha época, quando a gente vai falar de alguém super fundamentalista, a gente fala, não, esse cara é xiita, quando na verdade, assim, os sunitas são mais fundamentalistas que os xiitas, né? E eu vi um vídeo, aliás, foi o vídeo que me serviu de introdução ao cinema iraniano, lá no começo da década passada, que o cara vai falar sobre isso. Tá falando que ele mostra os desenhos, as pinturas persas do século XVII, né? E aquilo é claramente assim, mostrando que é um desenho, é uma obra de arte, né? Que aí ele vai comparar, fala assim, lembra que na época, na Europa, o Caravaggio, Rembrandt, Velázquez, né, eles estavam querendo dar um realismo à arte deles, né? Já os persas estavam, sabe, dando de ombros, eles sabiam que aquilo não era real, né? Ele é como se os quadros persas do século XVII estavam conscientes da sua própria artificialidade, né? E aí isso daí, né? Eu acho que isso acaba refletindo no cinema iraniano, né? O próprio cinema iraniano acaba refletindo, porque quando a gente pensa em cinema iraniano, quando uma pessoa que não conhece cinema iraniano vai achar que é um filme lento e não sei o quê, e não só vai se dar conta de que o cinema iraniano está muito mais querendo discutir a linguagem do cinema ou querendo mostrar a artificialidade do cinema quando você vai assistir. E uma outra coisa que esse mesmo vídeo fala é que teve a revolução lá no Irã em 79 e cerca de 180 cinemas foram queimados, né? Porque os filmes feitos no Irã na época do Shah, né, que era quem governava o Irã, colocado pelos Estados Unidos, eram muito ocidentalizados, né? E aí o Ayatollah Khomeini queria ter um cinema, era necessário nesse novo regime ter um cinema que retratasse mais a cultura iraniana, né? E aí os cineastas acabaram se inspirando muito no trabalho de uma diretora iraniana, né, que só dirigiu um filme, mas ela era poeta, né, que é a Forough Farrokhzad. Forough Farrokhzad. Né, que é aquele A Casa é Preta. Você chegou a ver esse filme? Não, é uma das lacunas que eu tenho que preencher. É muito interessante. Ele meio que serve de alicerce para esse novo cinema iraniano que vai surgir pós-revolução. Seu primeiro filme do Panahi foi o Taxi Teheran, né? O meu foi... Isso não é um filme. Então, falando sobre o Panahi, ele começa a carreira dele colaborando com o Abbas Kiarostami, né? E você vê... a gente falou do Close Up que você mencionou, e assim, o Abbas Kiarostami também era muito
ligado com essa questão da linguagem, né? Tanto que ele tem aquela trilogia, né, onde é a casa do meu amigo, a vida continua e Além das Oliveiras. Trilogia Cocker, acho que é assim que É. fala. E é assim, né? O primeiro é um filme do garoto procurando entregar o caderno para um amigo. Aí o segundo realmente teve um terremoto nessa região onde foi filmado onde fica a casa do meu amigo. E aí o filme, A Vida Continua, narra a história do diretor desse filme indo até a vila, a cidade onde mora esse ator que fez o garoto, para saber como é que ele tá e tal. E aí o terceiro filme é como se fosse a história da filmagem desse segundo filme. Né? É coisa de louco, né? Mas o Panahi, ele trabalhou com o Kiarostami, né? Eu acho, se não me engano, ele trabalhou Além das Oliveiras, não foi? Exatamente. Através, né? Através das Oliveiras. Ele escreveu pro Kiarostami, dizendo que queria trabalhar com ele. E aí o Kiarostami convidou ele para ser assistente. E durante a produção, né, do Através das Oliveiras, ele mostrou, acho que o argumento pro Kiarostami, o argumento do primeiro filme dele, o Balão Branco. E aí ele disse que estava com dificuldade de gravar. A ideia era para ser um curta. Aí o Kiarostami o convenceu de fazer um longa e o ajudou a conseguir financiamento, né? E ele mesmo, o roteiro é dele. O primeiro filme do Panahi, o roteiro é do Kiarostami. O Balão Branco, né? Que também é com criança. Sim. E o outro que a gente vai falar, O Espelho, também é com criança. Sim. O filme que eu mencionei mais cedo, Filhos do Paraíso, também são com crianças. O Filhos do Paraíso, eu acho que é um menino tentando entregar as chinelas de um outro menino que tinha perdido. E aí eu tava curioso um pouco sobre isso, e aí eu li que filmes com crianças, eles tendem a terem mais chance de passar na censura. Sim. De não serem censurados. Que aí até eu vi um comentário do Panahi, que ele fala que enquanto ele gravava filmes com crianças, né, mulheres crianças, garotas, ele não tinha nenhum problema com o governo. A partir que ele tentou filmar com mulheres adultas, aí o governo começou a perseguir ele. Lá então, no círculo, sim. Exatamente. A partir do círculo é o que ele começa a ter problemas reais com a censura, né? E é isso. E aí tu falou uma coisa que eu me peguei assim, assistindo O Espelho. Tu falou que a casa do meu amigo é o menino tentando encontrar a casa do amigo dele, né? Sim. E no espelho é a menina tentando encontrar onde é a casa dela, né? Sim. Onde é a minha casa. Achei curioso isso. Então por isso que ele acaba optando para falar de problemas femininos, né? Para falar de problemas das mulheres. Bem, o filme que ele acabou ganhando mais fama, pelo menos aqui no Ocidente, foi aquele Isso Não É um Filme, né? Que ele havia sido preso em 2010 e foi banido de filmar por 20 anos, né? E ele acaba arranjando meios de burlar essa proibição, né? Com Isso Não É um Filme, com o Taxiderã, com o Três Faces, né? E agora o Sem Ursos, e agora um que ele ganhou, né? Eu acho que isso é uma coisa curiosa. Eu brinquei com o Wilmerson que eu ia perguntar isso, mas a gente pode comentar não muito, mas assim, é curioso, porque assim, a ideia de a gente falar sobre cinema iraniano, né? O Wilmerson sugeriu lá em agosto do ano passado, para vocês verem, assim, a gente tem uma lista enorme de temas, aí a gente vai escolhendo os temas de acordo com a ideia dos meses temáticos e tal. Mas o Wilmerson propôs, e a gente não. E aí, quando o Panahi ganhou a Palma de Ouro, eu falei assim, que tal a gente, em vez de falar só sobre cinema iraniano no geral, assim, a gente pega o Panahi que acabou de ganhar a Palma de Ouro. Eu não esperaria
que essa escolha que a gente teve de fazer um episódio sobre cinema iraniano fosse justamente a gente está gravando no dia seguinte em que os Estados Unidos atacam o Irã, né? É uma coisa de louco, assim, a gente não tinha essa previsão, mas acabou sendo tópico, e a gente não vai, eu não quero muito entrar em política. A gente nunca foge de falar de política, mas eu acho que se a gente fosse falar da questão do Irã, a gente ia demorar um pouco, e eu não sou especialista no tema. Eu também não. A única coisa que eu sei é que a gente pode estar gravando esse episódio no segundo dia da Terceira Guerra Mundial, né? Então não tá sabendo. A gente não tá sabendo ainda, mas já pode ter começado, né? Enfim, tomara que não. E como tu falou, né? A gente ia falar, acho que quando a gente comentou de gravar o episódio, a gente tinha ventilado outros filmes, né? Eu acho que era esse A Casa Preta, como é o nome? A Casa é Preta, sim. A Casa é Escura. A Casa Escura, acho que ia ser ele e outro filme, cara. E aí, como teve o Panahi ganhou agora, né? Aí a gente decidiu focar nele. Sim. Sim. Em termos do estilo dele, a gente tem muito disso, né? De mistura entre aquilo que é real, aquilo que é ficção. Você tem muito uma ideia de... Principalmente o pós-prisão, né, de filmagens clandestinas, né, que no 3 Faces ele usa smartphone, né, no Táxi Teherã, ele aluga um táxi, põe um smartphone e fica lá andando, conversando com as pessoas, né? Sim. Mas seus filmes também, muitas vezes, eles acabam se questionando, né? O que faz de um filme, né? E isso a gente vai discutir. Eu acho que nos 2 filmes falam disso, se eu não estou muito enganado, né? Sim, nos 2. O que é muito curioso, né? Que é o penúltimo filme dele e o segundo. Sim. Então, no intervalo aí de quase 20 anos, quase 30 anos de um pro outro. E tem muitas similaridades, né? E uma outra similaridade é a questão da mulher no Irã, né? Eu acho que os 2 filmes falam sobre mulher no Irã. E os outros filmes também, se você pegar o Círculo. Tem um filme que eu queria ter assistido, mas não consegui assistir, que é o Offside, Fora de Campo, eu acho que é o nome do filme. Que é a história de Você chegou a ver esse filme? Não consegui. Mas é de 2006, né? Né, fala do jogo de futebol em que as mulheres não podiam ir, as mulheres iranianas não podiam ir nos estádios, e aí uma garota acabou conseguindo, né? Ela se vestiu de homem para poder ir assistir o jogo, né? Massa. E dizem que isso daí aconteceu com ele, com o próprio Panahi. Ele ia com a filha assistir um jogo de futebol, e aí ela foi impedida de assistir. Aí ele sentou e de repente a garota senta do lado dele. Ele falou: como é que você veio até aqui? Ela falou assim: quando se quer, se consegue, sabe? E aquilo, ele teve vários prêmios internacionais, né? Vários filmes dele ganharam Leão de Ouro, né? Urso de Ouro, né? A Palma de Ouro, né? Que foi agora no... Eu acho que eu vi que ele foi o 4º diretor a ganhar dos 3 grandes festivais, né? O Leão de Ouro, o Urso de Ouro e a Palma de Ouro. Exatamente, né? Veneza, Berlim, sim. E Cannes. Que aí só quem tinha ganhado esses 3 prêmios tinha sido o Clouseau, né? O Antonioni e o Altman, né? Então ele é só a 4ª pessoa a conseguir esses 3, ganhar os prêmios máximos desses 3 festivais. Entendi. Tá satisfeito? A gente já pode ir para os filmes? Sim. Então, tem mais alguma coisa que a gente devia ter conversado e eu acabei não falando? Acho que não. Acho que tá ok. Então, agora que já falamos do tema, vamos recapitular as regras do programa. Todo programa, eu e minha co-apresentadora ou meu co-apresentador escolhemos um tema. Hoje foram filmes dirigidos pelo Jafar Panahi. Então, eu escolhi um filme dentro desse tema a que o Wilmerson ainda não havia assistido e o Wilmerson escolheu outro a qual eu ainda não assisti. Ou seja, 2 filmes que estavam lá nos nossos pontos cegos. Nós vimos os filmes e agora conversaremos sobre eles. Aproveito para dizer que haverá spoilers. E considerando o primeiro, vai ter muito spoiler.
Então, se você não quer saber o final desses filmes, nós recomendamos que você pause o podcast, vá assistir a eles e volte para nos ouvir. Estamos aqui esperando. Thiago, qual foi o filme que você escolheu para mim? O Espelho, de 1997. Eu vou falar sobre o que eu achei de O Espelho, mas antes o pessoal do Cultura Pop a Rigor tem um recado para vocês. Oi, eu sou a Adri e juntamente com o Mark faço o podcast Conversa Fiada Matou Carambola, o podcast do Cultura Pop a Rigor. No CFMC falamos de cinema, música e muitas aleatoriedades. No CFMC no cinema, dissecamos filmes sempre com boas doses de senso de humor e sarcasmo. Seja bem-vindo ou bem-vinda e não deixe de acessar o nosso site culturapoprigor.com.br. O filme foi escrito pelo próprio Jafar Panahi e estrela um filme Mina Mohammad, Kani, Montaran Shihzad e Rajab Modjeri. Essas pronúncias estão provavelmente erradas, né? Mas faz parte. Até o próprio nome do Panahi, eu não sei se é Panahi ou Panahi. Vamos deixar o tradutor do Google falar aqui. Jafar Panahi. A sinopse do filme é a seguinte: diante do caos de uma cidade em movimento, a pequena Mina tenta voltar sozinha da escola para sua casa. Sua mãe, que normalmente a busca, não aparece, o que faz com que a menina comece uma jornada pela cidade, inicialmente atrás dos astros da sua mãe e finalmente para casa. Essa sinopse vem do site Cineplayers. E, bem, a sinopse básica do filme é realmente essa. O filme começa... acabou a aula da Mina, e aí tá todo mundo, as crianças indo para casa, a família indo buscar, né? E aí a Mina fica ali, meio que perdida, ali, esperando a mãe dela, vendo todo mundo partir, ela é a última, e aí ela pede ajuda, né, a uma funcionária da escola, e aí a funcionária da escola não liga muito, e aí depois a funcionária da escola deixa ela ir embora com um conhecido dela, que vai dar uma carona a ela, que vai tentar levar a criança pro ponto de ônibus, né? E aí... e depois disso, ela vai indo, né? Tipo, de pessoas a pessoas, de lugares a lugares, tentando chegar até a casa dela, né? Uma série de desventuras dela. E aí, isso lá na frente, metade do filme, mais ou menos um pouco, a gente tem esse momento de quebra, que é quando ela tá, eu acho que no segundo ônibus que ela pega, e aí ela olha pra câmera, e aí alguém da produção do filme fala pra ela não olhar pra câmera. E aí a atriz do filme, que tá interpretando a Mina, ela decide sair do personagem, e aí o filme começa a filmar, a câmera que tava filmando o filme, e ela começa aqui a filmar os bastidores da filmagem, né? E aí ali a atriz decide ir para casa, né? E aí tem a conversa ali, a câmera filma tudo, né? A equipe do filme discutindo o que fazer, como convencer ela a voltar a atuar. E aí ela quer ir para casa, então a equipe do filme, né, a convence deixa, né, ela ir para casa, só que deixa ela com o microfone, né? Que estava grudado ao corpo dela. E a equipe começa a acompanhar ela de longe, né? Ela indo para casa. Então agora não é mais a personagem que tem para casa, e sim a atriz, né, que estava interpretando a personagem. Isso pelo menos é o que o filme quer que a gente faça, quer que a gente acredite, né? Eu acho que é tudo planejado, né? É tudo bolado ali. A atriz, na verdade, ela faz duas personagens, né? Ela faz ela faz uma atriz e ela faz a personagem que a atriz está interpretando, né? Mas o filme já começa, você já vê alguns traços aí do Panahi, né? O Panahi, que é uso extensivo de não atores, né? Profissionais, né? Incluindo a protagonista. Na verdade, eu acho que nesse filme, acho que não tem nenhum ator profissional. Acho que é todo mundo amador mesmo. Inclusive, o protagonista, ele a conheceu porque ela é irmã da atriz que faz o primeiro filme dele, né? O Balão Branco. Acho que ela era a irmã mais velha. Eu vi um filme de 2023 chamado And Towards Happy Alleys. É de uma diretora indiana
que o trabalho de doutorado dela é sobre o cinema e a arte iranianas. E aí ela vai, entrevista o Panahi, e aí ela vai e acaba conhecendo as duas irmãs, agora já mais velhas, né? 20, Nossa. quase 30 anos depois, né? Aí elas estão lá, e aí a Mina, né? Que o nome dela é Mina mesmo, né? É a Aida e a Mina. E aí a Mina chega pra irmã e fala assim: você não me avisou isso? Eu vou ter que atuar? Eu não tô mais atuando. Eu não estou mais atuando. Aí a mulher começou a rir, né? Porque é referência à célebre frase da Mina nesse filme, né? Foi legal, eu sei. Não sei. Que Ela massa, falando sei. assim: eu não estou mais atuando. Não vou atuar. Não quero atuar. E aí a mulher ri, a diretora ri, aí elas riem. E que é isso, né? É isso que você falou. É realmente. É óbvio que, assim, imagina se o pessoal da vara da infância e da juventude visse a menininha sozinha e o cara filmando. Ia levar um processo do caramba. É óbvio que ela estava sendo segura e tal. E, inclusive, ela tá só com o microfone no corpo, mas a gente consegue ouvir todo mundo que tá ao redor dela, né? Não tinha como isso ser feito. Então é muito óbvio que é tudo encenado, né? Uhum. É um encenado para parecer o real, né? Sim. E o filme, na verdade, ele tem esse tom documental desde o início, né? Uhum. Desde o primeiro plano mesmo, ele já tem essa pegada. Quando ela quebra, né, esse momento de ruptura ali da atriz, né, fica mais um pouco, né, porque a câmera fica mais limitada, né, em termos de distância mesmo, né, do objeto sendo filmado, que é a garotinha, a Mina, e tem mais coisas passando na frente, né, os carros, a nossa vista é bloqueada mais algumas vezes, tem um momento que a gente só ouve, né, ela conversando com alguém, mas a gente não consegue ver, né. E aí eu tava falando de características que tem ali do Panahi, né? Essa questão dos atores profissionais, as pessoas conversando sobre coisas mundanas, conversando coisas corriqueiras, assim, sobre família, sobre casamento, sobre trabalho, né? Que tá em outros filmes dele, as pessoas conversando sobre coisas, assim, do cotidiano delas, mas que são coisas propositalmente escritas ali para tratar de temas, né, caros ao Panahi, como a opressão da mulher, né, a forma como eles lidam com casamentos, a própria opressão do Estado, com população que é contra o governo em si, né, mas também até aquelas que apenas querem viver de outra maneira, né. Nesse filme tem isso, quando ela tá andando de carona com a primeira carona, que é o cara da moto, né, que pega ela na escola. Aí eles já conversam um pouco ali, eu acho que ele menciona algum familiar que teve que morar em outra cidade para encontrar trabalho. E aí quando ela tá no ônibus, o primeiro ônibus que ela pega, tem vários focos ali dentro do ônibus, né, de conversas diferentes, né? Umas 3 conversas paralelas que a câmera vai pegando de pouco a pouco e ela tem uma moça que tá conversando sobre o casamento dela e aí ao mesmo tempo ela começa a paquerar com um rapaz que tá no ônibus, né? E os ônibus são separados, né? A parte de trás só para as mulheres e a parte da frente só para os homens, né? Que é uma loucura, né? E aí tudo isso parece pessoas conversando sobre coisas reais da vida delas, né? Parece até que que não é roteiro, né? Nem é algo escrito. Mas é que com certeza, tipo, depois que a Mina sai da personagem, ela encontra uma das mulheres que estavam no ônibus, né? E aí a mulher fala, não, eu tava falando que o diretor pediu pra falar e tal, não sei o que, né? Ou seja, tipo, é todo esse jogo do encenado para parecer improviso, né? Ou até o contrário também, tipo, você vai borrando essa linha, né? O filme vai brincando com isso em todos os níveis possíveis, eu acho, assim. E aí a menina, depois que ela quebra o personagem, que ela sai, né? E aí tem toda essa jornada dela, de fato, ali sozinha, né? Até chegar em casa. E é muito, esse tema da criança perdida, eu acho que qualquer criança, né? É algo muito assustador, né? Você tá preso numa cidade grande,
perdido na cidade grande, né? Sem saber como chegar em casa, né? Realmente é algo que tem um apelo, né? Dramático, forte, né? A criança que... Ainda mais que você vê que nenhum adulto liga muito, né? Não, nenhum adulto liga, assim. Até os que tentam ajudar não ajudam muito, né? Geralmente eles empurram. Eles chamam outras pessoas. Olha, ajuda essa menina aqui, entendeu? Uhum. Essa menina tá precisando de ajuda, né? Eles mesmos não ligam muito, né? Não. Desde até a funcionária da escola, né? Sim. Ela já não liga. Não. Já deixa para outro cara. Aí o motorista de ônibus também chega e fala assim: você tá aqui? Mas não, você tem que pegar outro ônibus, vou te levar. Acabou meu turno, vou embora. Mas, fulano, toma conta dessa menina. E ela fica lá, e aí eu imagino o desespero, né, dela, né, de querer voltar para casa, e aí o cara fala para você ficar no lugar, aí o funcionário lá da empresa de ônibus chega e fala assim: não é para você ficar aqui, é para você ficar lá. Aí ela sai, aí no que ela sai, o ônibus vai embora. E aí ela fica desesperada, e de repente aparece outro cara falando assim: pô, era para você ter ficado esperando, por que você não esperou? Né? Isso daí é muita tensão para uma criança, né? Muito estresse. E ela quando ela tenta pegar o táxi são compartilhados, né? Pelo que eu entendi. São pessoas com destinos diferentes, né? Mas com a rota ali em comum. E aí ela pega um motorista, um táxi, que o cara vai conversando sobre o papel da mulher e do homem, né? Dentro de um casamento e tal. E aí é isso, né? O Panahi, depois ele faz um filme todo que é sobre isso, né? Que é o Taxirã. Tem muitas dessas conversas, mas aqui ele já tem isso de um homem que tá mostrando ali o tipo de pensamento comum de parte da população, né? Eu acho que para mim, assim, que eu tava falando algum canto também que menciona isso, e aí essa ideia ficou mais clara para mim, que alguns personagens do Panahi ele nem dá nome, assim, tipo, são personagens que meio que são não para representar indivíduos, mas para representar coletivos, assim, grupos de pessoas que se assemelham àquela pessoa, tá ligado? E isso eu acho muito legal também. Eu achei engraçado também que tem uma cena que tem eu acho que é outro taxista que fala que é o dublador do John Wayne, né? Sim. Eu achei isso muito legal. E uma coisa que eu achei também muito, muito legal é que a gente só escuta a voz dele, né? A gente não vê ele, como se assim, ele continuasse dublando, né, a voz dele, né? E não, a gente não vê o rosto dele, né? Eu achei interessante essa escolha do diretor. A gente não vê o rosto de quase ninguém, né? Depois que ela quebra, que ela sai da personagem, todo mundo a gente vê assim de longe e tal, vê o rosto mais de longe, assim, não dá pra realmente ficar algo marcado, né? E esse cara a gente vê, ele tá dentro do táxi, né? Tá dirigindo e a gente tá de um carro atrás, né? Mas é legal isso. É um filme que tem toda essa brincadeira com a metalinguagem, eu acho que leva isso a um patamar, assim, bem elevado. E ele faz essa brincadeira do que é real ou não real, assim. É engraçado porque falou de artificialidade, né? Mais cedo. E é claro que é tipo tudo planejado, tudo, né? Roteirizado, mas é engraçado como o filme tenta fazer com que a gente ache que não seja, né? Que não é, né? Eu achei isso muito legal. A parte da virada, no movimento de ruptura do filme, eu achei interessante que ela fala que ela não tá mais atuando, e aí ela vai e tira o gesso, que ela tava com uma tipóia, né? E ela tira o gesso, tira o véu, é como se ela estivesse se libertando das opressões. Eu acho que nisso o diretor, o Panahi, ele tá falando sobre a questão da mulher. E aquilo que você falou, e muito bem, né, que a censura para filmes com criança é mais tranquila do que com pessoas adultas. Então, ele aproveita fazer filmes com crianças, com mulheres crianças, né, com meninas, para falar da situação da mulher, né? Você bem falou
que você vai ter um taxista que vai falar sobre que a mulher tem que ficar em casa, que a mulher é isso, que a mulher é aquilo. E eu acho que é isso, eu acho que ele está falando sobre isso, sobre o problema da mulher, né? E esse gesso que ela tira, eu acho que representa essa opressão que a menina sofre. Faz muito sentido. E você falou desse momento de quebra, né? Uhum. E aí tem que comentar como ele consegue fazer com que a menina atue tão bem, né? Sim. Porque a menina é muito boa, cara, o filme todo, assim. E esse momento que ela fica com raiva ali, né? Que ela fica zangada com ele, com a equipe do filme. Poxa, cara, eu imagino o trabalho que foi pra fazer esse filme também, sabe? Uhum. Deve ter dado um grande trabalho, cara. Uma logística muito grande, porque uma outra característica do Panahi também é como ele filma a cidade, né? Como ele deixa a cidade viva ali, né? Porque ele tá filmando o filme, mas a maior parte ali do que tá ao redor são coisas que ele não tem o controle, né? É a cidade. É a cidade viva. Nesse filme tem muito disso, né? A gente vê o caos do trânsito, a gente vê as pessoas vivendo sua vida, pegando ônibus, vendendo coisas na rua, gritando, né? E aqui nesse filme eu fiquei assim, é difícil porque a câmera tá lá longe, né? E passa carro, e a criança ali, você só a vê sozinha, né? E tem muita gente também, são não atores, mas é muita gente, né? Envolvida. Com certeza. São muitos personagens que vão aparecendo. Na hora que ela tá numa oficina, aí tem tipo uns 10 homens, assim, ao redor dela. Eu imagino que tenha sido um filme com um certo nível de trabalho e de planejamento também, né? Uhum. E uma outra coisa que tem também no filme é que o filme se passa durante um jogo de futebol, né? Eu acho que é um jogo do Irã com a Coreia do Sul para, acho que era a Copa da Ásia de 96, as quartas de final. Era o Coreia do Sul e o Irã acaba vencendo de goleada de 6-2 para a Coreia. Massa. O filme começa, o jogo começa com a Coreia ganhando, aí o Irã vira, empata e depois vira, e aí a Coreia faz mais um gol, e aí o Irã mete goleada, assim. E desde logo nos primeiros minutos a gente começa a ouvir o jogo, né? O que eu acho que ele tá querendo mostrar é que, assim, essa viagem da mina até a casa, né, demora 90 minutos, né? E foi mais ou menos esse. 90 minutos é o filme, 90 minutos é o jogo. Eu acho que o jogo acaba quando ela tá na oficina, né? Eu acho. Eu acho que é. Acho que é porque o filme tem 96 minutos. E aí depois da oficina ela já vai passando no supermercado, eu acho, né? Na loja onde tinha um senhor que foi quem indicou ela. E depois já tá em casa. E eu até achei engraçado isso do jogo, porque nada a ver, né, aqui com o podcast e com o filme, mas ontem teve o Fluminense ganhando do filme da Coreia do Sul, né, de 4-2. Aí eu achei engraçado essa coincidência. E você falou nisso do senhor que chega, e foi ele que indicou ela pro filme, e aí ele tá lá conversando com a equipe da filmagem, falando assim, não, se vocês quiserem eu arranjo outra, igualzinha, né? E aí eu acho que também ele tá querendo comentar a questão da fungibilidade da mulher, né? Você pode trocar uma mulher por outra e não tem problema nenhum, né? Eu acho que é mais ou menos isso que ele tá querendo dizer quando ele fala sobre isso. Esse dispositivo do filme da atriz quebrar a personagem e aí ela ter o mesmo propósito que a personagem, né? Que é voltar para casa. É meio bobo e muito legal ao mesmo tempo, né? É muito legal. Porque a gente consegue fingir, né? Que tá acompanhando a pessoa ali real, finalizando a jornada da personagem inicial, né? É muito legal. E é por isso que tem esse nome, né? O espelho, né? Porque o começo é de uma forma, e aí tem essa ruptura exatamente na metade, e aí você vai ver como é que a história meio que se espelha, né? Sim.
Gostou? Gostei muito, cara. Gostei muito. Eu acho legal como o Panahi, ele pega o tema dele e ele vai pulverizando ali em diálogos durante o filme, sabe? Essa cena no ônibus, aí depois a cena com o taxista, né? Esses comentários vão acontecendo. Eu acho muito legal como ele vai desenvolvendo o tema do filme. Na primeira metade do filme, quando ela tá dentro da personagem, eu acho legal como a câmera fica posicionada na altura dos olhos dela, né? Então fica uma câmera ali mais baixa, né? Pra pegar o olhar da cidade através do olhar dela, né? E aí depois, quando tem a quebra, muda completamente, né? Que vai essa câmera mais aberta realmente. O filme todo é um filme de poucos cortes, né? Poucos planos. Nesse início, sempre acompanhando ela, o olhar dela, e assim, de perto, né? Alguns momentos, tem esses momentos de ponto de vista, né? A gente, dela tá olhando alguma coisa e a câmera mostrar pra gente que ela tá olhando. E depois a câmera ficar quase como essa, que a gente fala, a mosca na parede, né? Só que aqui não é na parede, né? É num carro, né? A alguns metros de distância. Eu acho muito legal isso. Eu vi, para me preparar, uma mesa redonda com um professor chamado Timothy Bewes e mais um monte de gente. É Timothy Bewes, é a Shahrzad Bashir e a Samini Tabatabai, né, para falar desse filme. Eu achei muito interessante esse painel sobre esse filme, em que o Timothy Bewes vai falar, devemos também pensar na temporalidade. Né? Na segunda metade do filme, há 7 minutos em que a lacuna entre imagem e som, portanto a tecnologia da imagem cinematográfica, torna-se nitidamente presente para nós. Né? A câmera perde de vista a garotinha Mina. De repente, o som que ouvimos é o de seus passos, e tudo que vemos fica sem o som correspondente. O que eu acho interessante nesse momento é que obtemos um tipo de imagem, ou seja, perspectiva, que é singularmente cinematográfica. É por isso que considero essa obra um filme exemplar para a série Film Thinking, o que significa falar sobre uma perspectiva, um ponto de vista, um pensamento distintamente cinematográfico ou fílmico. Algo dessa capacidade singularmente cinematográfica de separar radicalmente som e imagem precisa fazer parte dessa conversa. E aí ele continua falando que há muitas maneiras que a gente consegue teorizar essas distinções, incluindo um debate que teve entre os anos 70 e 80, né, sobre na teoria de filme feminista, que falava que falava do gaze, né, do olhar cinematográfico, era teorizado exatamente como um olhar masculino, né, da Laura Mulvey, né, aquele ensaio, né, Visual Pleasure Narrative Cinema, né, e aí ela vai dizer, a Laura Mulvey vai dizer que o primeiro ataque contra a acumulação monolítica da convenção tradicional dos filmes é para olhar livremente para a câmera na sua materialidade, no espaço e tempo, e olhar para a audiência, para o público, com uma dialética e um desapego apaixonado. E aí ele vai falar sobre isso, a partir disso ele vai tentar associar as ideias da Laura Mulvey, né, a questão do male gaze, com esse filme. E eu achei interessante. Vamos para o próximo filme? Wilmerson, qual foi o filme que você escolheu? Sem Ursos, de 2022. Eu vou falar sobre o que eu achei do filme Sem Ursos, mas antes, o pessoal do Bochecine tem um recado para vocês. Oi, eu sou a Agnes. E eu sou o Gabriel. Queríamos convidar vocês para ouvirem nosso podcast, o Bochecine. Lá nós discutimos cinema sempre por uma perspectiva política, a gente faz várias análises, falamos da história do cinema e a gente também apresenta algumas cinematografias que às vezes são deixadas um pouco de lado pelo cânone do cinema. Então procurem por Bochecine em qualquer plataforma de áudio e nas redes sociais. A gente vê vocês por lá. Beijo. O filme foi escrito pelo próprio جعفر پناهی. Atua no filme مینا کاوانی، ناصر هاشمی e وحید مباشری. Sinopse. Sem Urso conta 2 histórias contadas simultaneamente. Em ambas, os amantes são afetados por obstáculos impeditivos. No meio disso, um cineasta tem a sua liberdade cerceada enquanto tenta dirigir remotamente o seu novo filme.
A sinopse vem do site Papo de Cinema. Eu gostei muito desse filme. Não sei por que eu não tinha visto. Eu geralmente assistia aos filmes dele, né, assim que lançavam. Fiz isso com o Isso Não é um Filme, Curtidas Fechadas, o Táxi Teran, o Três Faces. Esse daí eu só fui ver agora, mas fico feliz porque é sempre bom assim, a gente segurar para ver o filme, porque aí pode ser tema do programa. E eu achei... E esse filme também, ele meio que mistura realidade e ficção. E também, aquilo que mostra que a realidade também é encenada, né? Os atores que fazem o pessoal da vila, onde o Panahi está, são atores. Né? Não é o pessoal da vila mesmo. Né? Tem crédito e tudo. Falando nisso, uma coisa que eu achei curioso é que eu estava procurando no Google para pegar a sinopse desse filme. E aí joguei no Google 100 Ursos 2022 sinopse. E aí vem o pessoal do Google dando nota pro filme. E aí a nota teve uma senhora que botou 1 estrela para esse filme porque não tinha nem pé, nem cabeça, nem ursos. Eu falei assim, bem, mas tá no título que não tem urso. 100 urso. Né? Era pra reclamar se tivesse, né? Pois é, olha, tem um urso aqui, eu vi um urso aqui. Propaganda enganosa, não. Ele prometeu que não ia ter urso e não teve urso. Mas voltando, eu achei algumas questões, e ele volta a falar sobre a questão da mulher nesse filme, né? Tanto no caso da Zara, quanto no caso lá daquele casal lá da vila. Né, e como os dois meio que estão espelhados, usando um termo lá do outro filme, estão espelhados. Uma coisa, eu vi um podcast, eu gosto desses podcasts, às vezes eu fico com vontade de fazer uma coisa parecida, mas eu não tenho tempo. Tem um podcast que é especializado em cinema iraniano, ele só fala sobre cinema iraniano, se chama Cinema Rex. E eles analisaram muito a fundo esse filme, assim, e até a questão da linguagem, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, mas antes eu gostaria de saber do Wilmerson, quando é que foi a primeira vez que você viu esse filme, o que você achou dele na época e agora nessa revisita? Eu vi na época que ele foi lançado, na época que ele chegou aqui aos cinemas. Aqui em Fortaleza a gente tem um cinema de rua chamado Cinema do Dragão do Mar, e aí eu assisti lá, e fiquei encantado com o filme na época, eu fiquei muito impactado com... A gente estava fazia pouco tempo que a gente tinha voltado dos lockdowns, né? Inclusive, o filme não menciona a pandemia, mas eu imagino que ele foi produzido ali, eu não sei se durante... O filme estava em 2022, né? Então, talvez pouco após a pandemia, né? A chegada das vacinas e tal. E gostei muito da época, e revendo agora, algumas coisas ficaram mais claras para mim. Tive um entendimento diferente de algumas questões. Mas gostei também, assim, do mesmo jeito. Eu acho um filme muito bom, muito massa mesmo. Acho um dos grandes filmes lançados nos últimos anos. Nesse podcast que eu ouvi, eles vão e analisam algumas coisas que nós, como brasileiros, não íamos perceber, porque a gente só ia ler a legenda, mas eles vão falar sobre a linguagem, sobre os termos que eles usam. Eles vão falar que o pessoal no set de filmagem chama ele de Agra, né? Que é mais ou menos como o senhor, né? Em português. É mais até, porque eles vão falar que esse termo é mais num termo de mestre, né? E tem muita reverência. Já o pessoal da vila chama ele de Aga Mohande, que significa senhor engenheiro, uma tradução literal, que é usado geralmente na área rural do Irã e para pessoas mais velhas, né? A ideia de que você está conversando com alguém, você está demonstrando respeito para uma pessoa que tem educação formal, né? Que são tecnicamente mais proficientes, né? E eles vão falar que isso pode ser usado de uma forma respeitosa, mas pode ser usado de uma forma debochada. E eles vão falar que justamente o chefe da vila, ele começa tratando ele muito bem. Ah, que bom,
e tal. E aí depois ele vai começando a chamar, vai usando esse termo de senhor engenheiro de uma forma derrogatória, de uma forma debochada. Tem um momento, Thiago, que é quando o dono da casa que ele já é perto do final, ele leva um contrato e aí tem um texto lá do emissário da polícia, do comissário de polícia, ou chefe da polícia, que fala no final do texto esse que você chama de meu senhor, né? Que pelo menos na legenda que eu assisti estava traduzido como meu senhor. E já é tipo, ironizando, né? Essa pessoa que você chama de meu senhor, entendeu? Sim. E até o chefe lá da vila, que traduziu para xerife, né, que é alguma coisa a ver com o xarife, né? O termo que eles usam é Kadkodá, né, que significa o chefe é uma mistura de prefeito com xerife e com juiz, né? E ele é que você mais vai ver, assim, ele começa tratando, que bom, cara importante, de repente ele já vai ficando completamente sem saco da presença dele, né? Ele começa a ser uma pessoa que não é bem visto, tanto que ele fala isso, né? Ele fala assim, não, vocês estão fazendo de tudo para que eu saia, e eu acho que não isso... grato, né? Exatamente. Isso tem muito a ver com ele tá falando sobre a situação dele, nos dois casos, tanto no filme que ele tá fazendo, quanto na situação dele, né? E que o Irã faz de tudo para que ele saia e pare de encher o saco, né? E eu acho que é isso que ele tá querendo discutir sobre isso, né? Eu acho que depois de 2010, né, que foi quando ele foi a primeira vez preso, e aí depois disso acho que o cinema dele virou muito, querendo ou não, sobre a situação dele, né? Sim. Mesmo indiretamente às vezes e outras vezes diretamente. E nesse filme tem isso refletido, com certeza, bastante. Porque assim, a história, para quem não viu o filme, eu recomendo que veja, porque eu gostei muito, mas dando basicamente a sinopse, o Panahi faz a versão ficcionalizada dele, né, indo filmar um filme que está sendo rodado na Turquia, mas só que ele não vai para a Turquia, né, ele resolve dirigir os atores lá na Turquia por meio da internet, e aí ele vai justamente na fronteira. Até tem uma hora que o assistente de direção encontra com ele, e aí leva ele até a fronteira, né, e fala assim, ó, a gente tá aqui do lado, é só você dar um passo que você vai você tá livre, você pode ir pra Turquia, né, e ele não vai, né, isso significa um motivo, né, pra ele fazer esses filmes, né, ele não tá querendo sair do Irã, né, ele tá querendo lutar por aquilo que ele acredita, então ele vai, e aí quando ele volta, né, ele começa a ter uma confusão, porque ele supostamente teria tirado foto de um casal, e assim, a moça foi prometida para um outro cara, e aí essa foto seria a prova de que ela estava traindo ele, né? E aí o futuro marido, né, reclama, quer ver as fotos, porque solta fofoca, e ele diz que ele não tirou foto nenhuma. Você acha que ele tirou foto? Porque fica no ar, né? Mas eu acho que ele tirou, porque tirou, aí ele conversou com ela, e de repente tem uma hora que ele tá na câmera, e ele vai e apaga a foto. Por quê? Porque ele, assim como a mina, você vai ver a mina lá do espelho, né? Você tá vendo essa outra mulher sendo oprimida pelo sistema patriarcal, né? Que tá obrigando ela a casar com uma pessoa que ela não quer, né? E você tem essa questão da traição lá, é algo muito forte, né? Mesmo antes do casamento, já é algo assim, muito sério, né? E eu me lembrei de outro filme que eu vi, que é do Asghar Farhadi, que eu acho que é Procurando Ellie. É 2011, 2013, esse filme, por aí. E é sobre a Ellie, é uma garota que tá numa casa de praia com os amigos, e aí de repente ela some, todo mundo começa a procurar ela, preocupado com ela, e aí no meio dessa confusão descobre que ela estava traindo o namorado dela. E aí
o filme todo deixa de ser... Isso é tipo na metade do filme, eu acho, que descobrem isso. E aí o filme deixa de ser sobre a Ellie, sobre a procura dela. Todo mundo esquece dela. E agora vai ser sobre os 2 caras que ela estava envolvida, entendeu? E sobre a traição dela. Foda-se a Ellie e ninguém quer mais saber dela. Agora é sobre a situação dos caras, entendeu? E aí é uma indicação que eu deixo também. É um ótimo filme. Mas essa questão dos sem ursos, a traição, né? Me fez lembrar dele. Uma coisa que lá naquele podcast fala sobre aquilo que você falou do Covid é que o Panahi, ele fala que ele teve mais liberdade para fazer esse filme depois da prisão domiciliar que ele teve lá em 2022 por causa da Covid, porque aparentemente a Covid-19 acabou, né, dando um pouco mais de liberdade para ele fazer esse filme, né? Porque ele estava confinado em casa, e aí aparentemente ele acabou recebendo mais liberdade para fazer esse filme depois que acabou o seu encarceramento. O pessoal desse podcast, eu vou botar o podcast aqui nas notas do programa. E uma outra coisa que eu achei curioso é que o menininho, né, que aí ele fala que ele não tirou foto nenhuma, o pessoal da vila enche o saco dele, querendo que ele entregue a foto que ele tirou dos 2, e aí ele falando que não, e aí ele falou assim, a gente tem testemunha, ele, quem é testemunha? Traga o testemunho, né? Aí o menininho fala, não, eu vi que você... Eu falei, não tirei foto. Aí ele mostra a câmera, né? E aí ele fala assim, mas peraí, se você tem uma testemunha, por que você tá querendo as minhas fotos? Não, porque ele é só uma criança, a testemunho dele não vale. Engraçado, né? Mas peraí, vocês estão usando o testemunho dela contra mim? Assim, é óbvio que ele tirou a foto, né? E ele, realmente, você já percebe que ele mente para a população. Quando eles perguntaram assim, você foi pro deserto, né? Quando ele foi encontrar o assistente de direção dele, e aí o assistente de direção chama ele para fugir para a Turquia. E aí eu falei, você foi pro deserto? Não, não fui. Então é óbvio que ele ia mentir de novo para defender, né, a liberdade da mulher. E aí o que esse pessoal desse podcast vai falar é que assim, a honra dele é questionada, a paz dele não tem um segundo de paz, ele é ameaçado, ele é proibido de sair da cidade, né? Mas ao mesmo tempo ele sente que eles estão querendo dar a ele uma desculpa para ele sair, né? Tudo porque um grupo religioso fanático está fazendo acusações sobre ele, que ele se considera inocente, né? Então, esse filme é uma alegoria à situação dele no Irã, né? E uma outra coisa é que isso daí também eu não repararia, porque não sou fluente nessas línguas, mas você lembra que tem uma determinada cena em que o pessoal da vila pede para ele fazer um juramento, e aí ele vai e faz, e aí fala assim, não, a gente sabe que você fala Azari, né, o idioma do Azerbaijão, né, você podia fazer o juramento? Ele fala assim, não, eu não me sinto à vontade de falar Azari, eu prefiro falar em Farsi, né? E aí ele vai fazendo, né? Porque eles obrigam, depois que ele mostra que ele não tem as fotos, eles obrigam ele a fazer esse juramento. E ele é engraçado que ele acaba subvertendo, ele fala assim, não, mas eu vou fazer o juramento, mas em termos, né? E aí ele filma o próprio juramento dele, né, e diz que ia dar uma cópia para cada uma para cada um dos presentes. Mas ele fala Azari nesse filme com as senhoras mais velhas, as mulheres mais velhas da vila. Ele fala Azari como se ele estivesse lembrando da mãe. Isso é uma coisa que eu não tinha reparado, porque eu também não sei, né? O que me leva a achar que ele não quer? Eu não sei, gostaria de ouvir você. Mas ele não foge, não atravessa a fronteira por causa disso, porque eu acho que ele não quer sair do seu lar, sabe? É de onde ele vem. Tanto que
teve algumas ocasiões em que ele consegue a permissão para sair, ele sai, o pessoal do Irã fala assim, graças a Deus, ele volta, né? E eu não sei, eu queria saber o que você acha. Não, só para comentar uma coisa antes, é que você estava falando do idioma que ele fala diferente, né? É que a família dele é de uma minoria étnica dentro do Irã, uma das, né? Que é de ascendência do Azerbaijão, né? Então, e dentro de casa eles conversam em Azari, mas fora de casa ele usa o persa, né? E é isso que é mencionado no filme, né? E tanto que ele fala que só fala Azari com a mãe dele, né? Sobre essa cena dele, ele escolhendo, né? Não passar da fronteira. É isso que você falou, tipo, ele escolheu o filme ele ser filmado na fronteira justamente para refletir sobre o momento dele, da vida dele, e a decisão dele de ficar no Irã, de se manter no Irã, né? Porque eu tenho certeza que se ele quisesse ter fugido, né? Pedido asilo, ele teria conseguido, né? É um diretor de muitos contatos, muito influente no mundo atual. Quando ele foi preso, teve abaixo assinatura de gente do mundo todo em defesa da liberdade dele, né? Então ele poderia sair do Irã quando quisesse, né? E ele decide ficar e continuar a luta dele lá dentro, né? E o filme é, em boa parte, sobre isso, né? O filme é sobre opressões de todos aqueles personagens que estão sofrendo, né? Incluindo ele mesmo nessa versão ficcional dele, né? Uhum. E o título, Sem Urso, é porque tem uma determinada cena do filme em que ele tá indo lá prestar o juramento nessa sala dos juramentos, em que uma pessoa chega para ele e fala assim, não, olha, melhor você não ir agora não, porque tem um urso, e aí vamos nós dois, mas antes vamos tomar chá, e aí depois a gente vai junto. E aí ele vai, toma o chá, e aí ele tá lá conversando com o Panahi, e ele fala assim, não, olha, foi muito bom você ter aceitado fazer o juramento, mas olha, você não precisa falar a verdade no juramento, né? Só fazer o juramento já deixa o pessoal satisfeito e tal. E aí eles vão embora, e aí ele deixa e fala assim, não, agora você pode ir. Aí o Panahi fala, mas e os ursos? Ele fala, não tem urso, né? Então é como se isso daí é tudo coisa que os adultos falam para botar medo nas crianças. Eu acho que isso daí tem a ver também com o filme. E você falou esse momento dele, do juramento, que ele pega a câmera, né? E aí, durante o juramento, que gera um novo embate ali, né? Que é que ele começa o juramento normal, e aí ele começa a fazer uma crítica àquela tradição, né? E aí é ele pegando a câmera para criticar as tradições, né? Criticar algo ali da sociedade, da comunidade, que é o que ele faz com o cinema dele, né? Então é isso, é ele, tipo, ele literalmente pegando a câmera para fazer o que ele já tá fazendo, né? E uma outra coisa que eu acho interessante nessa cena, a gente vê que as próprias pessoas que reforçam esse sistema, elas também são oprimidas por esse sistema, né? Porque lembra que o Jacob, ele vira e fala assim, não, porque eu, há 3 anos atrás, estava interessado por uma outra garota, e vocês falaram que eu não podia casar com essa outra garota porque ela estava prometida para alguém. Então, ele não gosta dessa mulher com quem ele ia casar, ele estava seguindo isso porque é a tradição, mas ele foi vítima dessa tradição igual a mulher. Eu acho que esse filme ele faz isso, ele porque a gente sabe que o machismo ele não impacta só as mulheres, né? E acaba gerando muitos impactos nos homens. E aí nesse filme eu acho que ele faz isso de mostrar como essa cultura patriarcal deles, esse sistema de casamento arranjado é algo que vai impactando os homens, né? Muito também. Nesse caso, os dois, que é o que tá prometido, né? Que ele já sabe que não vai poder se casar com ninguém, vai querer oferecer a filha, porque ele já tá com 30 anos. E o outro, o cara que tá apaixonado por ela, né? Que é parente dele, também são parentes os dois, né? Que quer a mulher que ele a ama e não pode, né? Se casar com ela. Por causa de uma tradição de cortar o cordão umbilical já prometida, né?
E ele também é mal, e ele também é mal visto nessa, É. nessa região, porque ele fez faculdade. Mas tem um outro casal, né? A gente não entrou muito ainda neles. Tem um outro casal, que é é o pessoal do filme que ele tá fazendo, né? Que na verdade seria um docudrama sobre esses dois ativistas que estão na Turquia, e aí eles estão tentando sair da Turquia, né? E Não, que ele faz a mesma coisa que ele faz no Espelho. Que ele quebra esses atores, saem do personagem pra então tratar de assuntos da vida deles e continuam ali como se fosse algo real, né? sim. Tanto que a primeira vez que eu assisti, eu fiquei assim, com muita dúvida do que era ou não, mas agora revendo do que era real ou não, né? Mas agora revendo, eu acho que é tudo também encenado, tudo planejado. Mas é a mesma coisa do Espelho. É uma quebra, um ficcional feito para parecer real, né? Documental, mas é tudo roteirizado, né? É muito bom o monólogo que ela tem, né? Ela tira a peruca, assim como a mina vai. Ela tira a peruca e aí ela fala, cadê? Deixa eu ver se eu acho. Ela fala sobre justamente que o diretor tinha prometido que ia mostrar a história real, né? E aí aquilo que ela tava, aquilo tudo era falso, né? Que aquilo era uma mentira, que não era nada do que realmente era para ser. Porque teve uma ocasião em que a gente até mostram, né, que eles vão conseguir passaporte legal e ela consegue, só que o dele é claramente uma falsificação, né? Assim, tipo, dentro era um passaporte iraniano. Ela sabe, e ele sabia que ela iria conseguir fugir da cidade lá da Turquia, mas ele não, né? E aí ela fica extremamente magoada com isso. E os dois casais têm finais bem trágicos, né? Eu acho que o Círculo tem um final trágico também, mas esse daí o próprio Panahi não aguenta e chora no final, né? Cara, o que é que tu acha da cena final? Que ele tá no carro e aí ele para o carro e aí ele puxa o freio de mão e aí corta, né? Enfim. O que é que tu acha desse final? O que é que tu acha que isso final significa? Eu acho que é isso. Eu acho que é ver essa escalada dessa violência, essa situação opressora dele, que ele acha difícil de continuar, eu acho. Não sei. É porque ele tá fugindo do local ali, né? Ele tá fugindo do vilarejo que ele tá, e quando você aciona o freio de mão, você tá... É a parada total, né? Sim. Você para o carro, você para de fugir, puxa o freio de mão ali, porque você não vai mais se mover dali, né? Você vai continuar. E pra mim eu fiquei com essa impressão, que era ele, tipo, colocando o pé no chão, isso tem que parar, entendeu? Sim. Não, faz todo sentido, Então, na metalinguagem, né, que a gente acabou mencionando um pouco, que o filme é todo uma grande também, entre aspas, brincadeira com a metalinguagem. A primeira quebra, assim, que eu acho sensacional é que começa o filme com a cena do docudrama, né, que é o marido encontrando a esposa para entregar o passaporte dela, e aí a gente ouve um corta, e aí o assistente de direção vai para a câmera, e aí quando a câmera sai, é um computador, um notebook do Panahi assistindo o filme em outro lugar, entendeu? Que, poxa, eu acho muito massa como é feito, porque tu tá inserido dentro de um universo e aí tu é transportado para outro, tá ligado? Tudo aquilo se transforma e vai criando outros significados, né? Eu gosto muito disso. E de como ele vai empilhando essas histórias, né? Porque tem a história dele querendo fazer um filme, a história do filme que ele tá querendo fazer, o docudrama, tem a história do casal de atores do docudrama, aí tem a história do casal da foto, toda a celeuma ali na vila, entendeu? E a história dele com ele mesmo, né? Dessa questão do que ele tá vivendo. São várias histórias empilhadas uma em cima da outra, entendeu? E ele consegue fazer com que não fique nada perdido, nada solto, nada muito vago e nada
se sobressaia sobre a outra também. É tudo... Eu não sei como é que ele faz isso, mas fica todo muito... Não sei se orgânico é uma boa palavra, mas tudo consegue se encaixar e você entender tudo, né? Ai, achei o discurso, né? Ela vai falar, né? Você sabe que isso é falso, né? Você sabe que isso pegou passaporte com mesmo contrabandista? Não, eu não sabia que era falso, sabe? Eu só tinha visto a capa, achei que o dele era tão garantido quanto o seu. Você quer que só eu vá embora? É isso? Eu não sabia. Chega, Sr. Panahi. Tudo aqui é falso. Todos nós nos tornamos falsos. Eu suportei a prisão, a tortura para permanecer fiel a mim mesma. Ao roubar a identidade de uma mulher, traí a ela e a mim mesma. Vocês estão nessa confusão só para criarem seus finais felizes. Apenas algumas pessoas conseguem ir embora daqui. Você se perguntou o que vai acontecer comigo? Por que eu deveria ir embora a qualquer custo? Por que alguém deveria? Já se passaram 10 anos, nós tentamos de tudo. Arriscamos até nos afogar no oceano. Tentamos repetidas vezes. A cada regresso ficamos presos na fronteira, tentando de novo. Você se perguntou o que acontecerá com esse homem sem mim? O que vai acontecer depois? Ele não consegue nem aplicar insulina sem mim. Mal consegue escovar os dentes sem mim. Eu não quero mais essa vida, Sr. Panahi. Pra mim já chega. É fortíssimo, né? E eu acho que reflete muita coisa daquilo que ele tá passando. É fortíssimo, e eu acho que a atuação dela também contribui muito também, porque ela consegue fazer a entrega desse diálogo assim de uma maneira muito forte. Eu acho que na atuação dela tem a carga do texto, tem a carga da atuação dela também, sabe? E eu acho que ela é uma das poucas atrizes profissionais do filme, né? Sim. Eu acho que eu acho que o chefe da vila também é profissional. É, né? Por incrível que pareça, assim, a gente achando que todo mundo mas ele atuou em alguns outros filmes. Cadê? Deixa eu ver. Ele atuou em 6 filmes. Desde 87 ele trabalha em cinema. Nossa. Uhum. Agora, uma coisa extra filme. O Panahi saiu, né? Do Irã ou não? Porque... Eu acho que saiu, né? Ele foi a Cannes, ele tava em Cannes, né, esse ano? Ele foi para receber o prêmio dele. Não e ele era proibido de sair do país, né? Eu imagino que ele não saiu sabendo que se voltasse poderia sofrer, né, nova prisão e tal. Ele foi liberado para viajar. Aí foi? Foi. Ah, que legal. Então ele foi só ganhar o prêmio e já voltou, né? Deve ter sido. Caramba, cara. Eu vi que ele dedicou o prêmio, ele fala que dedicava a todos os diretores que eram impossibilitados de trabalhar, né? Que é a situação dele, né? Agora eu fico muito curioso, eu tenho essa curiosidade de saber o que acontece, assim, o que é que o governo toma de atitude, porque depois que ele foi proibido de trabalhar, ele já lançou uns 5 filmes, né? Uns 5 ou 6. E já deve ter sido por aí mesmo. Pois é, e aí, tipo, eu fico imaginando, galera, o governo, né? Poxa, bicho, a gente tá te pedindo. Não faz mais filme, não, mano. Tu ferrou, tu, macho. Né? Imaginando como é que é isso. É assim, não é filme de criança, como ele fazia, né? É filme já denunciando o Irã. Exatamente. Tá satisfeito? Sim, pra mim tá bom. Então, vamos agora falar sobre streaming no quadro Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem no Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix. Então, Wilmerson, que filme você viu recentemente em alguma plataforma de streaming? Eu vi na MUBI recentemente, eu acho que no Brasil se chama Mulher Melancia, né? The Watermelon Woman. Ah, é fantástico esse filme. Cara, eu queria ver esse filme há muito tempo, inclusive eu fazia uma confusão na minha cabeça porque eu achava que ele era um remake do Watermelon Man. Sim. Né? Do filme do Van Peebles. Exatamente, do Van Peebles. Eu achava que era um remake, tipo, trocando, né, o personagem masculino por uma feminina. Mas não tem nada a ver, assim. E é um outro filme que brinca muito, a gente tava falando de ficção irreal, né? E ficção que parece feito para parecer real. E esse filme faz isso, né? A protagonista é uma diretora também, né? Que tá se formando diretora. E é uma versão ficcionada da diretora, né? É a própria diretora interpretando ela, que é a Sharon Dooney. E ela tá
tentando fazer. Ela trabalha na locadora de filmes e ela tá ao mesmo tempo tentando dirigir um documentário sobre uma atriz negra dos anos 30, né? Uma daquelas atrizes que fazia aqueles arquétipos das mummies, né? Tipo como a Hayley McDaniel, né? Então, é outra atriz que fazia esse tipo de personagem e ela passa o filme todo nessa jornada de encontrar familiares, acadêmicos, né? Pessoas que conviveram com a atriz. E o nome da atriz, na época, o apelido que ela recebeu era de Watermelon Woman, né? Mulher Melancia. E aí o filme é todo sobre isso. E assim, não sei se isso é spoilers, eu acho que não, mas essa mulher nunca existiu. Tipo, no filme você já vai percebendo que é só um personagem ficcional que ela criou, né, a diretora, para contar uma história. Eu acho que até tem uma frase da diretora que ela fala depois que, às vezes, eles precisam criar ficção para contar suas histórias, né? Então, é isso. É um ótimo filme também, gostei muito. Tá na MUBI e fica aí essa sugestão. E é um filme que tem tudo a ver, assim, não foi planejado, mas tem muito a ver com um dos filmes que a gente discutiu hoje, né? Apesar de serem filmes, né, um iraniano e tal, mas tem essa questão da opressão da mulher também. Nesse caso, ele vai discutir outras coisas como raça, né? Fala de classe social também, porque ela acaba se envolvendo com uma mulher. Ela é uma lésbica e ela se envolve com uma mulher de uma classe social mais elevada e é uma branca, então também o filme fala sobre relacionamento interracial. Então, enfim, cara, é um filme muito, muito, muito legal. E uma coisa interessante dessa atriz que faz a parceria romântica dela, que é a Guinevere Turner, que ela fez alguns filmes que eu tô querendo ver, aquele Goldfish eu tô querendo ver, porque ela é roteirista ela é atriz e roteirista e diretora de cinema, né? Ela fez esse roteiro desse filme, desse Goldfish, ela fez um roteiro de um filme sobre a Betty Page, e ela é roteirista do Psicopata Americano. E ela atua também no filme, né? Ela atua também no filme. Mas é mais legal. Eu recomendo também muito esse filme. Agora fiquei com vontade de falar desse filme. A gente tem que arranjar alguém que não tenha visto. Você tem algum meio de contato, Wilmerson? No Instagram, né? Que eu mais uso. Wilmerson da Silva, tudo junto. E é isso. E no Letterboxd, né? Quem quiser me procurar no Letterboxd para seguir e criticar meus reviews lá. O Wilmerson da Silva também. Agradeço muito a participação do Wilmerson e, claro, agradeço por estar nos ouvindo. Não se esqueça de mandar feedback para nós em podcast.cego@gmail.com. Mande sugestões, críticas, elogios e compartilhe com todo mundo, pois quando se trata de cinema, todo mundo tem um ponto cego. Daqui da Rua Pareto, sou o Thiago. Daqui de Fortaleza, eu sou o Wilmerson. E este foi o podcast Ponto Cego.